Olá, sejam todos bem-vindos ao canal no Enem BR. Resolvendo hoje a prova de matemática, professor Michael Gandhi, Enem 2021, questão 154 da prova azul, que diz o seguinte: a demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então temos aí no quadro 1990, 219 mil médicos e a população em milhar, 147 mil. Logicamente está em milhar porque está dividido por mil, então seria 147 milhões, ok? Então 292 mil, 170 mil, né, a população em milhar, e 210, no ano 2010, 365 mil médicos e uma população de 191 mil em milhar também, só lembrando, ok? Bom, segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média. Então, pessoal, essa parte aqui é importante, porque é aqui onde ele digamos assim, ele descreve como fazer o cálculo, tá certo? Como fazer o cálculo para se chegar nessa projeção. Ele diz o seguinte, ó: a população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000. Então, a média entre a variação de 1900 a 2000 e de 2000 para 2010. Então, você faz a variação. O que é variação, professor? O final menos o inicial. Toda variação você pega o final menos o inicial. Então, essa é a variação. Então, faz a variação de 2 anos, faz a variação dos outros 2 anos, soma e divide por 2 porque ele quer a média. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com 2 casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020, seria de... Bom, então vamos, primeiro, antes de tudo, nós temos aí que calcular essas variações, né? Tanto as variações dos médicos, quanto a variação da população, ok? Tanto a variação do médico, quanto a variação da população. Então, de 1990 até o ano 2000, nós temos aí uma variação de 73 mil médicos. E de 2000 a 2010, nós temos também uma variação de 73 mil médicos. Com isso, em média, nós temos 73 mil. O que é que significa isso, professor? Significa que de 2010 a 2020, também tem que ter um incremento de 73 mil, ok? Essa média é justamente a projeção, o que você deve somar para chegar justamente na quantidade de médicos de 2020, tá? Vamos fazer agora também para a população brasileira a mesma estimativa. Bom, de 1990 a 2000, nós temos aí um aumento, né, em milhares, lógico, de 23 mil. De 2000 a 2010, nós temos um incremento de 21, né, uma variação de 21 mil em milhares, logicamente. Então, em média, somando 23 mil com 21 mil e dividindo por 2, nós temos aí em média 22 mil. Significa que de 2010 a 2020, nós vamos somar mais 22 mil pessoas na população brasileira. Com isso, nós vamos ter os médicos para 2020 como projeção 438 mil e a população em 2020 para a projeção de 213 mil, ok? Lembrando que 213 mil já está em milhares, tá bom?
que seria 213 milhões. Perfeito? Ora, mas ele quer justamente quantos médicos nós temos por milhões. Então, por milhar. Então, agora eu vou fazer o quê? A razão entre essas duas quantidades. Então, se eu pegar 438 mil e justamente dividir por 213, dá aproximadamente 2,06. Logicamente, né, pessoal, de cara aqui, ó, você cortaria os zerinhos, não é isso? E aí faria uma divisão bem mais prática, né? 438 por 213, já multiplicaria aí por 2 e com isso constituiria o restante da resposta, né? Então nós temos aí a letra D como alternativa correta. Até mais e continue acompanhando o canal.